Olá, bom dia. Graça e paz, pastora Sandra falando. Vamos então, nesse dia 13 de outubro, a nossa palavra de hoje. Eu quero que você viu que nós estamos estudando Atos, né? Então, se a tua Bíblia estava marcada em Atos, continua lá. Nós vamos ler o capítulo 3, o verso 19 e o 20, que diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então, o foco da palavra hoje é: arrependam-se e volte-se para Deus. Ao pregar no templo, logo após a cura milagrosa de um mendigo aleijado, o apóstolo Pedro fez questão de ressaltar a importância do arrependimento, para que o povo obtivesse o cancelamento dos pecados e alcançasse descanso da parte do Senhor. Uma coisa é reconhecer que você fez algo contrário às leis de Deus. Outra é entristecer-se com isso a ponto de tomar o firme propósito de nunca mais cometer a mesma transgressão. Arrepender-se é mudar de ideia, dar meia volta e andar na direção contrária. É lamentar tão profundamente seu erro a ponto de fazer de tudo para não repeti-lo. Enquanto a confissão corresponde à admissão do erro e ao reconhecimento do pecado, o arrependimento é a tristeza profunda que nos leva a abandonar o pecado. Peça todos os dias para Deus lhe mostrar em que áreas seu coração não está limpo e em ordem diante dele. Não deixe nada separá-lo do que Deus tem para você. O arrependimento faz parte de nossa caminhada com Cristo. E não poderemos ser verdadeiras discípulos dele se não abandonarmos nossos próprios caminhos. Precisamos nos entristecer pelos pecados que cometemos e assumir o compromisso diante de Deus de nos afastar de tudo aquilo que nos separa dele. Confie sempre que o desejo de Deus é dar-lhe descanso e levá-lo em seus braços a conhecê-lo cada vez mais. Sabe que eu sempre falo sobre o arrependimento e a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela nos mostra, né, que eu sempre digo assim, o arrependimento não é quando só a gente chora, né? Por exemplo, quando você reconhece que fez algo contrário às leis de Deus. E tem muita gente que chora, meu Deus, e se arrepende, né? Mas aí sai dali e continua do mesmo jeito. Continua fazendo a mesma coisa. Quantos são os relacionamentos que vão se desgastando com o passar do tempo porque o cônjuge comete uma coisa errada lá, algo para você. E aí ele pede perdão. Aí na outra semana ele faz de novo, pede perdão. Não vai desgastando a relação? A mesma coisa com Jesus. Para a gente demonstrar que a gente realmente se arrependeu, nós precisamos o quê? Mudar a direção. Arrepender-se é mudar de ideia. É passar por por um processo de metanoia, que é mudança na mente. Aí leva a mudança de atitude. É você andar na direção contrária. É lamentar tão profundamente a ponto de fazer tudo para não repetir. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mateus 3:8 diz assim, ó: deem fruto que mostre o arrependimento. Tem que ter atitude. A tua atitude, a tua ação, o teu comportamento deve mudar. Atos 26:20 diz:
lá na parte B do 20, ele diz assim, ó, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Eu estava estudando um pouquinho para ver quem que escreveu Atos, foi Lucas, né? Os estudiosos chegaram a uma conclusão que foi Lucas. Então ele está dizendo que quando as pessoas se arrependiam, né, se batizavam, ele ia orientando para que elas praticassem obras que mostrassem o seu arrependimento. Porque você sabe, só tem uma coisa que separa a gente do nosso Deus. Você sabe aonde que está o versículo? Lá em Isaías 59, o 1 e o 2 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que afasta a gente de Deus, que faz separação? É o quê? O nosso pecado, as iniquidades. Eu estava lendo aqui sobre iniquidade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso. Uma pessoa iníqua, ela transgride as leis, as normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento. Você viu? A iniquidade é totalmente o contrário do arrependimento, né? Quem é uma pessoa iníqua, ela não tem ressentimento, nem escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo, a falta de caráter. Sabe aquela pessoa fria que faz, não está nem aí? Então, o arrependimento cria de novo essa ligação entre você e o seu Deus, quando você se arrepende e você muda a sua atitude. Você se arrependeu do pecado. Você sabe o que diz lá em 1 João 1,9? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se a gente confessar, aquele que confessa, se arrepende. Provérbios, se eu não me engano, que fala sobre quem confessa e deixa alcança a misericórdia. É assim que Jesus quer, que nós venhamos nos arrepender, mas fazer um caminho de volta. Não adianta se arrepender toda vez que comete pecado. Aí se torna o pecado premeditado, que não agrada a Deus. Ah, só um pecadinho, depois eu peço perdão. Só um pecadinho, depois eu peço perdão. Porque existem pecados que são pecadinhos de estimação, né? Aquele pecadinho, ai meu Deus, né? Mas é tão bom. Não tem os pecadinhos? Se arrependa e mude essa rota. Não vá mais por esse caminho. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude nesse dia a ter consciência quais são as áreas da nossa vida. Senhor, qual que é, Senhor, o pecadinho? Qual que é, Senhor? O que tem, Senhor Jesus, impedido a conexão total? Por que eu não estou tendo um tempo de descanso? Por que, Senhor? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante da Tua presença, Pai, porque nós precisamos da Tua ajuda todos os dias para negar a nós mesmos, para tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, entender a Tua palavra que diz que quem perder a sua vida por amor ao Senhor vai salvá-la, ele não perde, ele ganha. Senhor, nós queremos nos arrepender e nos voltar ao Senhor todos os dias, nos voltar ao Senhor para não continuar fazendo esse caminho do pecado. Que nós venhamos que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer. Mostra-nos, Senhor, quais são as áreas, quais são os pecadinhos, aqueles sutis, aqueles que a gente está tão acostumado e que não tem causado mais essa tristeza. Senhor, o pecado em nós deve causar tristeza. Ah, Jesus, traz, Senhor, o arrependimento, o verdadeiro e sincero sentimento de arrependimento.
Troca esse coraçãozinho de pedra, coloca um coraçãozinho de carne. Senhor, toda aquela brabeza, aquela ruindade, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta. Que haja um verdadeiro arrependimento e que haja uma mudança de rota, mudança de caminho na vida dessa pessoa que está orando comigo nesse momento, Pai. Ajuda-nos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que o Espírito Santo esteja te fazendo lembrar quais são os caminhos que você não deve insistir. Amém? E que você possa se arrepender e não repetir essas mesmas situações. Em nome de Jesus, um beijo, até a próxima.